Fala, fiel, tudo certo, tudo tranquilo? Gente, esse vídeo que tô fazendo aqui, um vídeo que eu já queria ter feito há muito tempo, fiz um, só que deu problema no vídeo, então tô refazendo ele, a respeito, né, do Luxemburgo, né? Qual o futuro dele no Corinthians, se ele deve ficar ou não? Não é informação, tá, gente? É uma análise do que eu acho que ele poderia exercer no time do Corinthians. E só pra fechar, gente, eu juro que é a última, sobre o Barleta. Ele deu uma declaração, acho que semana passada. Não, ele deu essa declaração, não sei se foi na semana passada, eu acho que foi. E eu queria trazer a respeito disso, né? Porque vou falar um pouco do Luxemburgo, então já fazer esse gancho, tá? Porque assim, gente, eu vou começar pelo Pô Fechou. Porque eu queria falar aqui, gente, uma coisa que eu tava pensando, que eu já vi outros torcedores do Corinthians falarem, pensarem, sobre o futuro do Luxemburgo no Corinthians, né? Qual deve ser o futuro dele? Vamos lá, o Luxemburgo é fato que ele melhorou o time, né? Não é um futebol brilhante? Não, não é um futebol brilhante. O time tem umas dificuldades, falha um pouquinho aqui, outro ali. Entendo que ele pegou o bonde andando, né? Então, assim, não dá pra arrumar tudo. O elenco tem suas limitações. Mas, de modo geral, pro que tava, né? Assim, a terra arrasada do Corinthians, né? Tava igual os campos de combate lá na Ucrânia. A situação do Corinthians tava igual, né? Era terra arrasada. Ele chegou e conseguiu mudar o panorama. Então, assim, dou um desconto pra ele por conta disso. E também lançou jovens, recuperou jogadores, deu confiança para outros. Então, de modo geral, o trabalho do Luxemburgo, para a situação que ele se encontrava, é um bom trabalho, é um excelente trabalho. A minha questão fica: o Luxemburgo, talvez ele tenha que ficar para o ano que vem? Eu fico nessa dúvida, entendeu? Porque eu sempre prezo, né? Sempre tento prezar pelo trabalho a longo prazo, né? Para analisar se o treinador tem condições ou não de extrair daquele elenco o melhor, né? Tendo uma pré-temporada, tendo um planejamento desde o início. Então, fico com essa dúvida, pô, será que se der uma pré-temporada pro Luxemburgo, um paulista pra ele treinar, ainda mais que paulista, né, na época do paulista você não tem outros jogos, é só o paulistão, né, você tem, a não ser que você tenha Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, você não tem outros jogos nesse meio tempo, né, e pré-Libertadores no caso, né, mas são poucos jogos, então você tem tempo para descansar, treinar, né, os jogos são próximos, né, não são no estado, então são viagens curtas, então você tem um tempo maior de preparo. Então não sei se talvez deixar ele mais um tempo, né, ajudaria. Eu, por exemplo, fui a favor assim, fiquei com minhas dúvidas, mas não achei ruim manter o Silvinho para ele ter uma pré-temporada para analisar como o time voltaria. Foi um erro, né, mas ok, a gente erra também, não dá para acertar sempre. Mas talvez o Luxemburgo pudesse ter essa chance, não sei, eu não acharia de má ideia, né, o Luxemburgo tem mais bagagem, mais conhecimento que o Silvinho. Mas, assim, vamos dizer que o Corinthians, pô, vamos atrás de um treinador, né, mais novo, europeu ou não, eu sou americano ou não, enfim. O cara, né, no Brasil eu acho difícil ter alguém, mas enfim. Vamos supor que o Corinthians vá atrás de outro treinador, né, até porque ano que vem muda a gestão. O que eu faria, gente, assim, eu não mandaria o Luxemburgo embora, não mandaria ele embora tipo, do clube. Eu mudaria ele de função. Porque é o seguinte, o Luxemburgo, ele tem defeitos, né? O que mais me irrita é ele não querer responder as perguntas sobre questões táticas, né? Não do próximo jogo, porque eu acho que isso tem que responder mesmo. Ah, como é que você vai jogar? Como que você pretende? Não, pelo amor de Deus, né? Você vai entregar o ouro pro seu adversário. Mas como foi o jogo, o que ele analisou, eu acho importante. Porque às vezes ele joga pra mídia, pro torcedor, fala, não, vocês têm que analisar. Tudo bem, a gente pode analisar, só que eu quero a sua visão, meu amigo, porque na sua visão você pode me dar um insight, né, de uma coisa que eu não tava vendo, de uma situação que eu não tava entendendo. Então, isso às vezes me dá raiva, entendeu? Ele não explicar a situação de algum jogador, entendeu? Ah, por que que não veio, por que que não entrou, entendeu? Pô, explica, pô, né? O jogo não pedia isso, o jogador não estava bem, não sei, explica, entendeu? Às vezes esse protecionismo ao grupo acho que é importante, mas tem horas que ele extrapola, entendeu? Porque eu quero saber muitas coisas, né? Eu quero saber qual a sua visão do jogo, eu quero saber por que o cara não entrou, por que ele não veio pro jogo, entendeu? Acho que às vezes o Luxemburgo erra nisso. Mas assim, né? Ele tem outros erros, tem, mas isso é o que mais me irrita. Mas no geral, ele tem mais acertos nesse caso, né? Até porque o time tá indo bem. Né? Ele, como eu falei, recuperou bons jogadores. Aliás, isso é uma marca do Luxemburgo. Ele recupera jogadores, ele acredita no jogador. Ele é paizão, né? Ele é um técnico que sempre, ou pelo menos até onde eu lembro, né? Possam ter nascido, né? Na época que ele era vencedor, né? Nasci pouco depois. Mas eu sempre, pelo que eu li, até nos trabalhos que eu vi dele recentemente, mesmo não tão bons, ele sempre teve o grupo na mão, o grupo com ele, o grupo gostava dele. É um cara que sabe dominar o grupo, né? Um cara, até pelo tamanho dele, né? Um cara que, né, tem um tamanho gigantesco para poder, né, às vezes colocar a casa em ordem, né? A gente fala que ele tem costas largas, né? Tanto que quando ele chegou no Corinthians, muita gente falou, pô, ele é o cara ideal no jogo para assumir o Corinthians no momento. Um cara que não vai tremer nessa situação, não vai entrar no estádio, né, com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas,
pressionado, né? Não vai sentir aquela pressão, vai ser para ele tranquilo, porque tudo aquilo ele já viveu. Então ele é um cara grande, então ele é um cara que sabe administrar situações com os jogadores. E nisso, eu acho que ele poderia, gente. Aliás, vou só mais um ponto. Né? Além dessa questão dos jogadores no geral, ele é um cara excelente com administrar a base. Administrar assim, de trazer o jovem, entendeu? De entender o jovem, de dar chance pro cara, de dar confiança para ele, entendeu? De saber a hora de colocar, a hora de tirar, de poder dar como é que fala? Minutagem pro jogador. Ele é um cara muito bom nisso, né? E não só na questão tática, né, com o jogador, mas também na questão humana. Você viu aquela entrevista com o Felipe Augusto, que ele tava nervoso? Tudo bem que o Felipe Augusto, ele tava, tava tendo quase um treco, mas enfim, Lucha foi lá, brincou, como é que fala? Fez o cara relaxar, fez o cara ficar mais tranquilo, né? Outros jogadores também ele faz isso, o Wesley fez o gol e ele foi lá, agradeceu o Luxemburgo, ele falou obrigado pela chance. Então ele é um cara que tem os jogadores da base como, assim, tanto que passou o Dia dos Pais, e até fizeram essa pergunta. E ele falou, pô, eu tenho que ser um pai pra eles. Eu tenho que ser um pai pra esses garotos. Ensinar o que é certo, dar bronca, né, acolher. E ele faz isso, com os garotos especialmente ele faz muito isso. Então ele tem essa capacidade de conseguir mobilizar bem a base, de conseguir tirar o melhor de cada jogador, de dar confiança, de fazer o jogador crescer. E nisso, né, chegamos onde eu quero. Eu acho que o Luxemburgo ele não precisa talvez ir embora do Corinthians. Eu acho que ele seria um excelente gerente de futebol, que não é diretor de futebol, tá, gente? São coisas diferentes. O Alessandro é nosso gerente de futebol, o diretor era o Roberto de Andrade, ou era para ser, né? Porque a situação do Roberto não era um diretor muito útil, mas enfim. Então acho que o Luxemburgo poderia ter essa função, que seria mais ou menos fazer o meio de campo entre a diretoria e o elenco, né? Meio que administrar as situações entre o técnico, o novo técnico que pode vir, e o elenco, entendeu? Gerir, né? O gerente, né? Obviamente, né? Gerir essa situação da comissão com o elenco, entendeu? Ver o que o elenco tá precisando, aparecer nos momentos de crise, né? Tipo, que o técnico, para dar uma segurada no técnico, para poder proteger o técnico de alguém precisa falar, dar a cara a tapa o gerente. E o Luxemburgo, como eu falei, tendo esse tamanho, tendo o estofo, é o cara que vai chegar no microfone tranquilo, não vai tremer, não vai se intimidar com pergunta nenhuma, vai chegar lá de boa. Né? E nisso ele poderia ser também, meio que, não vou falar que oficialmente, mas ele poderia ser uma espécie de gerente, né, do profissional e também das categorias de base. É o cara que vai lá, vai olhar, vai ver que jogador serve, né, junto com um cara mais, digamos assim, não que o Luxemburgo não tenha esse preparo, mas um cara mais de dados, né, vamos dizer assim, um cara mais contratado para aquela função. O Luxemburgo poderia transitar entre as duas, mas junto com esse outro profissional, ele poderia analisar que jogadores na base estão prontos ou não. Chegar no jogador, dar uma conversada. O jogador que chegou no profissional recentemente, ele ir lá e falar se o jogador está precisando de alguma coisa, dar confiança, dar moral, mostrar o caminho para o jogador, entendeu? Eventualmente também poder conversar com o técnico, ele tendo o conhecimento, poder auxiliar o técnico em alguma coisa, né? Se for um estrangeiro, para poder ele se adaptar melhor ao Corinthians, a entender como é que é a situação, mostrar para ele que é o Corinthians, se for um cara mais novo, entendeu? Poder ajudar com alguma dica, ou com alguma coisa, com a pressão, né? O Carille, tudo bem, o Carille já conhece o Corinthians e tudo mais, mas eventualmente, se o Carille, tô com uma dúvida aqui, Lucha, entendeu? Ele pode chamar o Lucha para isso, né? O Lucha pode ser, não sei se seria a palavra, porque acho que não é o caso, mas meio que um manager, vai. Que ele ia administrar as situações, ele ia ser um pouco de tudo, entendeu? Porque eu acho que ele tem essa capacidade. E ele poderia ser muito útil nisso, entendeu? Não precisa ser tudo isso que eu falei e tal, mas acho que ele poderia ter alguma função nesse estilo no Corinthians, porque eu vejo muita utilidade no Luxemburgo. Entendeu? Eu vejo nele, eu fico às vezes meio irritado com algumas escolhas, acho que ele poderia tomar uma decisão diferente taticamente, mas em termos de administração, entendeu? De vestiário, ele é rei. Isso não dá pra negar que ele talvez seja o melhor do Brasil. Então acho que se por um acaso o Corinthians optar por trocar de técnico, eu manteria o Lucha nessa função, né, ou nesse misto de funções, né, sendo um coringa dentro do Corinthians, para poder, né, ajudar. Eu acho que ele ajudaria muito nesse sentido. Seria para mim um ganho enorme ter ele, né, porque convenhamos, gosto muito do Alessandro, acho ele sensacional, tenho até dificuldade de criticar o cara, mas realmente como gerente ele é nulo, né? O Alessandro não fede nem cheira. Nem vou dizer que ele faz coisa errada, né, que ele é incompetente, mas assim, né? Não, na verdade ele é incompetente, acho que ele não é um cara maldoso, que tá, entendeu, querendo atrapalhar, mas acho que ele não tem a capacidade, né? Gostaria, até porque ele é jovem, gostaria que ele se adaptasse, ele estudasse mais, né? Talvez fizesse um curso para poder ter mais capacidade para isso, mas por enquanto eu não vejo essa habilidade no Alessandro, então eu colocaria o Luxemburgo. Mais ou menos parecido, gente, só para dar um exemplo, acho que talvez o pessoal entenda melhor, com o Muricy no São Paulo. Né? Não sei exatamente o que o Muricy faz,
mas ele tem essa função de gerente, de auxiliar o técnico, às vezes ele tem mais ou menos essa função. Então, para mim, o Luxemburgo poderia ser um excelente tudo bem, né? Para não falar que a gente fala como é que é? Todo campista, né? Um cara que joga em todos os lugares do campo. O Luxemburgo seria o todo bem, né? O homem que está em todos os cantos do clube, né? Ajudando em várias funções diferentes, né? Eu acho que ajudaria bastante, né? Como eu falei, precisa ser tudo, mas acho que algumas coisas que eu falei ele poderia atuar, porque seria um grande ganho. Porém, né? Vamos aqui a uma crítica ao Luxemburgo, que realmente isso me deixou irritado, né? Não é por isso que eu quero que ele vá embora, que não sei o que porra, Luxemburgo, você não presta. Mas, né, todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo, né, tem os seus momentos de ser criticado. Mas isso realmente eu fiquei bem irritado com o Luxemburgo, foi a coisa que talvez, das coisas que ele fez, foi o que mais me deixou, mais me deixou pé da vida, mais me deixou irritado, mais me deixou, eu falei, meu, porra, sacanagem, né? Não sei exatamente o que passou na cabeça do Luxemburgo. Seria legal se alguém perguntasse em algum momento pra ele, né? Agora não, porque não faz sentido fazer uma pergunta agora. Mas talvez em um podcast, uma entrevista mais, entendeu, geral, perguntar o motivo, né, novamente, vamos voltar a esse assunto que eu falei, Christian Barletta ter ido embora. Porque vamos lá, o Barletta soltou uma entrevista quando chegou no Ceará, dizendo que exatamente o que a gente pensava. Pô, cheguei, senti um pouco da camisa, não tava tão bem, mas treinei, melhorei, né, tive algumas chances, mas depois não tive mais chances, né? Essas foram as palavras do Barletta, em resumo, tá? Foi um pouquinho maior a declaração dele, mas tem lá no meu timão, se vocês procurarem lá, vocês acham, tem no Insta também. E assim, quando eu li, eu falei, meu, mas que M, né? Pra não falar outra coisa. Porque assim, gente, tudo bem, o Barletta deu a versão dele, né? Mas, assim, a versão dele casa com coisa que outros jornalistas, por exemplo, o Chico Garcia, que é um cara muito bem informado do Corinthians, falava. Que ele sentiu a pressão, né, do Corinthians, e que tava nervoso e tudo mais. E eu te pergunto, beleza, sentiu a pressão, normal, o cara veio de São Bernardo, que nasceu em 2004, né? Tem uma torcida pequena ainda. E a pressão do São Bernardo é outra, né? Do Corinthians aliás, do Corinthians é São Bernardo é outra. Normal que ele vai sentir. Mas a questão é, o jogador da base do Corinthians também sente, entendeu? Quando sobe. E é normal, você tem que dar tempo pro cara, tem que dar jogos, tem que dar minutagem pra ele acostumar com aquilo. Mas ele vem da base, que tem a torcida já. Tudo bem, mas mesmo assim alguns sentem. E a minha questão é, por que ele não deu mais chances pro Barletta? Entendeu? Porque ele não jogou tanto. Eu não sei quantos minutos dá de somar, mas não é muito. Ele não jogou muitos jogos. E aí você agora, que o time tá mais encaixado, mais confiante, ele não entra, ele só entrou em pedreira. Entrou contra o Remo lá, entrou em um outro jogo, acho que contra o Goiás ele entrou. Só entrou em pedreira. Contra o Botafogo no Rio ele entrou. Só em jogo que o Corinthians jogou mal e perdeu. Agora que estamos bem, estamos melhorando, por que ele não teve chance? Entendeu? É isso que me indigna, entendeu? É isso que me irrita. Por que não deram chance pro cara? Como eu falei, se ele chega e fala, pô, o Barletta não estava desempenhando, analisamos que ele não tava, não tinha margem para evolução, tudo bem, a avaliação deles, entenderia. Mas seria uma fala deles. E pelo menos eles dariam uma justificativa. Fica nesse silêncio, eu fico com a versão do Barletta. Porque é uma versão que vem circulando aí. Não tive chances, fui mandado embora. Né, chutado, né? Essa é a palavra certa. E agora, o Corinthians poderia ter mais uma opção de velocidade. E também, fazendo mais um contraponto, né? Tudo bem que agora ele voltou a jogar relativamente bem, não vou falar que tá jogando muito bem, mas tá jogando futebol legal, né? Vamos dizer assim. O Romero, né? Nos últimos 2 jogos contra o Nils, entrou bem, né? Especialmente na Arena Corinthians, né? Lá ele fez um papel mais de segurar jogos, a experiência, mas deu uma melhorada. Porém, o Romero vem de trocentos jogos mal, né? Errando tudo que tentava, quase entregando bola. E assim, por que o Barletta não teve essas mesmas chances? Entendeu? É isso que me pega. É por isso que eu não consigo só acreditar nessa questão de chance. Entendeu? Eu já vou chegar na outra parte, né? Na questão do Barletta. Mas um monte de jogador teve chance, né? O Biro eu gosto do Biro. Acho que ele tem potencial pra melhorar. Ele é um jogador que vai pra cima, que quer o jogo. Mas acho que ele tem umas coisas pra consertar. Normal. Jogador jovem. Mas por que o Barletta também não teve essas chances? Por que o Barletta não teve essas oportunidades? É isso que me pega. É isso que fica na minha cabeça. E aí entramos na questão que eu falei em outro vídeo lá atrás, que eu não sei se é verdade, mas eu não duvido que tenha passado pela cabeça da diretoria, que é o seguinte: o Corinthians é um time que tá devendo, né? Não é segredo pra ninguém. E aí comprou o Barletta por 6 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. E aí chegou o Ceará, e o Ceará pagou 6 milhões e 600 por 50%. Então foi uma venda ok, né? O Corinthians mantém 50% e recupera, né? Recupera e lucra um pouquinho em cima do que pagou do Christian. Só que a minha questão é a seguinte: eu não duvido
Que Corinthians, sendo incompetente do jeito que é, chegou e falou, meu, putz, a gente comprou o cara e o Corinthians não tinha pago ainda, tá? Deixar bem claro isso, né? Não sei se a parcela venceu ou se ia vencer, mas o Corinthians não tinha pago ainda. E aí, provavelmente a diretoria, né, talvez, tá, isso aí é uma teoria minha, chegou e falou, meu, não vamos conseguir comprar o cara, estamos com mais dívida, não sei se a gente vai conseguir pagar, né? A gente é competente, a gente, pô, não consegue guardar dinheiro, não consegue administrar dinheiro, vamos passar pra frente o Christian, não tá rendendo tanto, então já passa pra frente, não fica com esse pepino não, e dane-se. Eu não duvido que tenha sido isso, entendeu? Não duvido que, tá, vamos se livrar desse problema, né, entre aspas, não que o Christian seja um problema, vamos se livrar dessa dívida, não usamos o cara direito, dane-se, não usa, tá, o cara não rendeu muito, não vamos esperar pra ver se vai dar certo não, passa pra frente, entendeu? De novo, entra a falta de planejamento. Porque é o que eu falei no outro vídeo. O Corinthians, se fosse um clube mais sério, teria contratado o Christian, porque o Christian é bom jogador, né? Eu vi no Paulistão, não só contra o Corinthians, mas outros jogos ele jogou muito bem. Por empréstimo. Pô, São Bernardo, empresta o cara pra gente, a gente paga uma quantia aqui pra vocês. Se a gente for ficar com ele, a gente já paga mais uma quantia, já soma um valor, dá os 6 milhões, ou enfim, o valor que vocês combinarem lá, né? E pronto, ok. Contratou, testa o cara, fica um ano e meio com ele, um ano, analisa o futebol dele sem problema nenhum, eu acharia sensacional. Mas beleza, comprou, também não acho ruim. Você sabe o que você pode fazer? Pô, o Ceará veio, empresta pro Ceará. Pelo amor de Deus, empresta pro Ceará. Faz o que você fez com o Gustavo, o Gustavo, não gosto de usar esse nome, porque gol, pra mim, é só os caras que brilham na Europa, né? Precisa usar esse apelido de gol. Então não gosto de usar quem joga no Brasil. Mas enfim, o Gustavo, né, que passou pelo Corinthians, centroavante, ele começou muito mal. Ele começou muito mal. E rodou, né? E voltou muito bem. Não que o Gustavo seja um exímio centroavante, nossa, é o Guerreiro, é o Edson. Não tá nada disso. Mas o Gustavo era um centroavante ok. Hoje, no time de hoje, um pouquinho mais encaixado, tal, com o Renato, né? Porque ele não jogou, ele jogou com um time mais limitado, né? Não fosse ruim, mas era mais limitado. Ele cansou de fazer gol. Né? Foi um dos artilheiros do time naquele ano. Hoje, com um time desse, ele poderia jogar bem. O Barleta é a mesma coisa. O Barleta poderia rodar, ganhar experiência, ganhar cancha, ganhar vivência e voltar melhor. E o Corinthians nem isso fez. O Corinthians vendeu. Né? Pode ser que o Barleta se mostre um jogador comum? Pode ser. Entendeu? Mas é que tá. Você tem a opção do empréstimo. O empréstimo no futebol é uma das melhores coisas que existe. E o Corinthians não usufruiu disso. Entendeu? Simplesmente deixou o jogador embora. Um jogador que no futuro pode ser que, né, se torne um bom jogador, um jogador útil, especialmente para consumo nacional. E o Corinthians deixou sair, né? Então, o que me incomoda, gente, é a situação em que o Corinthians envolveu o Barleta e a si mesmo. Entendeu? Trouxe um cara promissor, não usou e se livrou dele. Em vez de poder ou trazer por empréstimo e analisar, ou manter ele, comprar ele mesmo, mas emprestar para ganhar experiência, né? Viu que, pô, sentiu a pressão, sentiu a camisa, não tá tão bem, empresta, dá rodagem, dá vivência, entendeu? Deixa ele ganhar, como é que rodagem de futebol, e aí ele volta, mas pronto, a gente vai analisar se ele voltar bem, pô, beleza, ele é integrado. O Mosquito foi a mesma coisa, tá? O Mosquito, mais um exemplo. Se não, pô, beleza, a gente vende, passa pra frente, enfim, ok. Porque 6 milhões, tudo bem, o Corinthians não pode ficar gastando, mas é um valor que eu acho que vale o risco, entendeu? Vale o risco pra um jogador que tem 21 anos, né? Então tinha um certo poder de revenda. Mas enfim, né? Espero ter fechado essa questão do Barleta, né? Se aparecer mais alguma coisa, eu vou voltar a falar disso, porque pra mim essa história tá muito, muito estranha. Tem muita coisa que a gente não sabe por trás, pelo menos, né? É a minha impressão, né? Pode ser que não tenha mais nada, mas eu sinto que tem coisa por trás. Mas bom, né? Se não falar mais do Barleta, fechamos esse assunto e fechamos a questão do Luxemburgo, né? Pelo menos a análise em relação ao que eu acho que poderia ser o futuro dele, caso ele não fique como técnico do Corinthians. Mas deixa a sua opinião, quero saber de você. Questão do Luxemburgo, concordam comigo, discordam? E do Barleta, acham que tem coisa errada? Acham que ele foi injustiçado? Deveria ter tido mais tempo? Imagino que a quase unanimidade, pelo que eu vejo, concorda com isso. Mas deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês, tá? Likes, por favor, engajar o vídeo, chegar em mais gente. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos do Império Corintiano. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!